E a semana começa tenebrosa para o Bitcoin e para as criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que está caindo forte nessa segunda-feira e está indo para uma zona de perigo. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Hoje tivemos eventos que fizeram com que o mercado americano tivesse uma queda forte e acendesse um sinal de alerta. Vou estar falando disso nesse vídeo, é muito importante. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, que está dando sinais de que a gente pode ter mais queda. Vou falar disso, vou falar dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Solana bateu o nosso alvo e já passou até abaixo dele. Vou comentar tudo isso, mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo, que eu vou responder todo mundo. E, pessoal, bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje com o Bitcoin, que está caindo sem parar. E aí, Tainan, será que agora acabou mesmo o sonho do bull market? Pessoal, primeiro que começando aqui pelo gráfico de uma hora, apesar da queda, é difícil ver um padrão gráfico aqui, tá? Para mim, o Bitcoin segue aqui no gráfico de uma hora naquele cenário de lateralização que ele já está desde novembro, tá? E na minha visão, enquanto o Bitcoin ficar acima dos 90 mil dólares, a gente está naquele mesmo cenário que a gente vem desde o final de novembro, em que o Bitcoin está andando de lado na região entre os 90 e os 108 mil dólares, tá? O problema vai acontecer se o Bitcoin vier romper para baixo essa região dos 90 mil dólares. Aí a coisa pode ficar muito feia, porque ele vai estar formando um padrão gráfico conhecido como topo duplo, que normalmente indica a reversão de uma tendência de alta, que é o que vinha ocorrendo desde setembro de 2024, para uma tendência de baixa. Aí a gente poderia ter um alvo para o Bitcoin que seria na região de aproximadamente 76 mil dólares. Tá? Então, a situação pode se complicar se nas próximas horas essa queda continuar e se passar abaixo dos 90 mil dólares, mas o importante é que isso ainda não aconteceu, apesar dessa queda hoje que está chamando a atenção. Tá? E o que a gente tem aqui, pessoal, se a gente for olhar, se a gente for um pouco mais positivo em relação ao que está acontecendo, seria até um cenário aí que poderia favorecer a compra ali na região dos 90 mil dólares, uma vez que desde novembro de 2024, todas as vezes em que o Bitcoin tocou essa região dos 90 mil dólares foram boas oportunidades de compra de curto prazo, tá? Então, quem sabe não acontece a mesma coisa, quem sabe ele não bate aqui nos 90 e volta a testar os 100 e dá a oportunidade aí de pegar uns 10% fácil, como aconteceu nas últimas vezes, e foram várias vezes, o que reforça o quão forte é esse suporte, tá? No geral, pessoal, é isso que eu estou vendo. A região dos 90 pode ser uma oportunidade de compra, mas a gente deve prestar muita atenção no contexto, porque o que está puxando o mercado de criptomoedas para baixo hoje é um evento que está puxando também o mercado americano, que teve um dia aí tenebroso aí de queda, tá? Sexta-feira passada foi um dos piores dias de 2000, acho que foi o pior dia de 2025 em termos de queda no mercado americano, e hoje não está ficando muito para trás. E, pessoal, na minha visão, o que está atrapalhando muito as criptomoedas nesse início de semana são os ativos de tecnologia, tá? Se a gente for aqui para o gráfico do Nasdaq, que é o índice, o Nasdaq 100, né, que tem ali na sua composição as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, hoje a gente teve um dia de 1,4% de queda no Nasdaq, tá? Uma queda muito forte, né? Mais de 3% de queda acumulada nos últimos 2 dias aí, desde a semana passada, tá? O SP500 até que se segurou bem, mas, pessoal, por que o Nasdaq está corrigindo, né? O Nasdaq, que é a bolsa de ativos de tecnologia. Isso está acontecendo, pessoal, principalmente por causa da pressão sobre o setor de tecnologia e inteligência artificial, principalmente, tá? Hoje a gente teve uma notícia que assustou muito os investidores de ativos de tecnologia, que foi a de que a Microsoft, que é uma das principais empresas de tecnologia do mundo, cancelou um contrato de arrendamento de data centers, tá? A Microsoft desistiu e isso levantou grandes dúvidas sobre a sustentabilidade dessa demanda que vem sendo estimada pela inteligência artificial desde 2023, quando surgiu a hype da inteligência artificial, tá? Eu não sei se vocês se lembram, quem acompanha o canal aqui mais tempo deve se lembrar, mas a bolha da Nvidia começou lá em 2023, a Nvidia sempre subindo com um valuation muito esticado, né? Ou seja, uma ação muito cara.
E agora o mercado está começando a se questionar, será que faz sentido o NVIDIA nesses preços? Será que o setor de inteligência artificial ele realmente demanda tanto investimento como está sendo feito? Isso começou a piorar algumas semanas atrás, quando a gente teve lá o DeepSeek, o aplicativo chinês, que é semelhante ali ao chatbot da OpenAI, o ChatGPT, trazendo ali um produto similar ao ChatGPT, mas com investimento muito menor, com uma demanda de data centers muito menor. E agora o mercado está se questionando, ao ver a Microsoft cancelando e desistindo desses data centers, existe um receio no mercado de que esteja ocorrendo um pico de otimismo exagerado em relação à inteligência artificial, tá? E agora o mercado vai estar extremamente ansioso para ver o que vai sair na próxima quinta-feira do balanço da NVIDIA, tá? Como eu já comentei no vídeo de ontem, quinta-feira, dia 26 de fevereiro, depois das 17 horas, vão sair os resultados da NVIDIA do quarto trimestre de 2024, tá? E o mercado vai estar de olho principalmente no guidance, tá? Muito mais do que nos resultados do balanço que vão sair aqui, o mercado vai estar de olho no que os diretores da NVIDIA vão passar em termos de perspectivas de faturamento para os próximos meses, porque o receio agora é que todo esse investimento que foi feito em tecnologia, em inteligência artificial e principalmente na NVIDIA pode ter sido superestimado e os investidores podem começar a realizar lucro, sair de posição e aí é aquela história, quando todo mundo tenta sair ao mesmo tempo, a porta é estreita, não dá para passar todo mundo e a gente acaba tendo uma correção muito forte, tá? Muitas pessoas inclusive fazem um paralelo disso aqui com o estouro da bolha.com que aconteceu no ano de 2000, se eu não me engano, e foi uma grande bolha de tecnologia da internet que estourou na época e tem aí algumas similaridades com o que vem acontecendo com a inteligência artificial hoje. E uma outra coisa que o mercado vai estar muito atento, pessoal, são os sinais de enfraquecimento da economia americana, tá? Porque, como vocês sabem, na semana passada a gente já teve aí alguns dados macroeconômicos vindo muito fracos, né? E agora, hoje a gente não teve aqui dados de 3 estrelas, vamos dizer assim, tá? Dados ultra importantes. Mas aqui, se a gente olhar aqui no calendário macroeconômico, deixa eu ver aqui o que a gente teve hoje aqui de dados macroeconômicos. Vamos ver aqui. A gente teve aqui, pessoal, alguns dados também que mostraram o enfraquecimento da atividade econômica, tá? Ao meio-dia e meio, a gente teve um dado que ele não é muito comentado aqui, mas índice de atividade industrial do Fed de Dallas, de fevereiro, caiu para menos 8,3 em relação a 14,1 de janeiro. Parece que a gente está tendo uma desaceleração na economia americana. E detalhe, pessoal, essa queda aqui, né, esse valor que o índice de atividade do Fed de Dallas teve em fevereiro, ele foi o pior desde a queda de março de 2020, na época da Covid, tá? Então isso aqui está chamando a atenção do mercado. A gente está tendo cada vez mais sinais de enfraquecimento da economia e é por isso que o mercado vai estar de olho também na quinta-feira nos dados de revisão do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, tá? Como eu havia comentado ontem no vídeo, na quinta-feira a gente vai ter a revisão trimestral do PIB do quarto trimestre e o mercado vai estar de olho. Se esse dado tiver uma revisão para baixo, os economistas falaram, não, eu acho que cresceu menos do que a gente achava na última revisão. A gente pode ter o mercado em queda, tá? Isso aí pode fazer com que a gente tenha aí o mercado temendo uma recessão, como aconteceu em setembro. Mas esse dado, pessoal, do Fed de Dallas, que saiu hoje, aí mostrando essa perspectiva, ela teve um efeito direto nos juros de 10 anos dos Estados Unidos. Tá? Ele caiu para 4,40 hoje, fechou o dia em 4,40. E isso aí está refletindo esse temor de recessão, de a economia americana desacelerar. Tá? O mercado já está precificando 3 cortes de juros para 2025. Só que tem um probleminha, meus amigos. Na próxima sexta-feira, a gente vai ter a divulgação de um dado de inflação que é o mais importante de todos, que é o núcleo do índice de preços PCI do mês de janeiro. É o dado de inflação que o Fed olha para decidir se vai cortar ou não os juros.
O mercado está precificando aí 3 cortes de juros, está esperando que os juros vão cair nos Estados Unidos porque a atividade econômica vai se enfraquecer. A coisa pode ser pior se a gente tiver a economia enfraquecendo e ao mesmo tempo a inflação subindo. Então o mercado vai estar de olho. Não podemos ver o núcleo do índice de preços PCI vir acima de 0,3 na sexta-feira. Se isso acontecer, o mercado pode entrar em uma situação muito difícil, porque a gente já tem as Big Techs aí em dúvida, né? Que é o que puxou a alta dos mercados financeiros americanos com esses juros altos desde 2023. O mercado está questionando isso. Tem o risco de desaceleração da atividade econômica. E se vier inflação no meio de tudo isso, sinalizando que o Fed vai ter que manter os juros altos, a gente pode, sim, neste ano de 2025, ver um crash no mercado financeiro. Não é impossível, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daqui, porque essas questões elas estão ficando muito sérias, tá? E para piorar tudo, pessoal, o Trump hoje apareceu de novo e ameaçou ali novamente tarifas contra China, Canadá e México, tá? E, meus amigos, isso aí é o que piorou a situação do mercado de queda nas bolsas no final dessa tarde de segunda-feira, tá? Eu até postei lá no nosso canal do Telegram, né? O Donald Trump ele apareceu ao lado do Macron, tá? E ele anunciou aí de novo tarifas de 25% sobre o Canadá e México. Ele disse que elas irão adiante, tá? E segundo ele, essas medidas beneficiam os Estados Unidos, né? Ele disse, entre aspas, será muito bom para o nosso país. Nosso país será extremamente líquido e rico novamente. Só que tem um probleminha, meus amigos. O que o Donald Trump talvez não saiba, tá? O Fed ainda está lutando contra a inflação. Deportar imigrantes ilegais, que são a mão de obra barata, ao mesmo tempo em que você coloca tarifas nos seus maiores fornecedores, vão gerar aumentos de preços nos Estados Unidos e vão forçar o Fed a manter juros altos. Tá? Então, o que o Trump está fazendo ao anunciar isso, mesmo que ele não vá com isso à frente, assusta muito o mercado. E essa é uma explicação para a gente ter essa queda agora no final da tarde, que assustou bastante os mercados. E no meio desse cenário caótico em que a gente tem Big Tech sendo questionadas, inteligência artificial sendo questionada, o balanço da Nvidia na quinta-feira se torna foco do mercado. Na quinta-feira também revisão do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos. O mercado está ansioso para ver se não vai ter sinal de desaceleração econômica e principalmente na sexta-feira o dado de inflação para ver se o Fed vai poder ou não cortar os juros. Lembrando que os últimos dados de inflação do CPI dos Estados Unidos vieram todos acima da expectativa na última leitura. Em termos de análise de sentimento, meus amigos, a situação tá ruim, tá? Hoje a gente teve um aumento da quantidade de pessoas apostando na alta do Bitcoin, ao mesmo tempo em que a gente teve um aumento aqui no Open Interest, ou seja, o pessoal estava abrindo posições apostando que o Bitcoin iria subir hoje. O funding rate subiu também ao mesmo tempo, então tudo sinalizando aí que o pessoal está se alavancando cada vez mais apostando na alta do Bitcoin. O que é particularmente perigoso. Isso porque, se está todo mundo apostando na alta, existe um grande risco de as baleias tentarem jogar ele para baixo para liquidar esse pessoal que está apostando na alta e aparentemente ainda não foi liquidado porque o Open Interest não caiu, tá? Indo aqui para o mapa de calor dos últimos 7 dias do Bitcoin, meus amigos, o que a gente vê é que aparentemente o mapa de calor estima que há mais liquidez acima, mas hoje, pessoal, o Bitcoin caiu e buscou a liquidez que estava abaixo, na região dos 94 mil dólares, até os 92, até os 91.900 ainda tem um pouco de liquidez, tá? Então o Bitcoin pode ir até os 91.900, abaixo a gente não tem muita, mas a gente tem que ter consciência que o que está puxando essa queda do mercado hoje não é a liquidez do Bitcoin, tá? O que está puxando essa queda do mercado hoje são os eventos macroeconômicos. O risco de uma queda nas ações das Big Techs americanas, o Bitcoin acompanha muito o Nasdaq, ele tem uma alta correlação com o Nasdaq, porque o Bitcoin, no fim das contas, ele é um ativo de tecnologia, assim como muitas empresas do setor de tecnologia, e também os temores aí de que os juros podem ficar mais altos por causa da inflação, de que a economia pode entrar em uma recessão e ao mesmo tempo a gente pode ter inflação e recessão ao mesmo tempo, que é o pior dos mundos. Então, nesse contexto, vamos dizer assim, o que importa mais aí é o que vai acontecer com os mercados americanos, tá? Temos que ir para a análise dos gráficos da Ethereum, pessoal. Ethereum caiu forte hoje, 10% de queda num dia, uma queda considerável, mas por enquanto, apesar de tudo, a Ethereum se segura acima dos 2.500 dólares, tá? O que é importante. Por enquanto, a Ethereum não perdeu os 2.500 dólares. Se amanhã as coisas se acalmarem no mercado,
a gente pode ver a Ethereum subindo, usando essa região como suporte para fazer um movimento de alta, nem que seja um movimento pequeno, tá? Porém, no mais, pessoal, não consigo ver aqui um padrão gráfico novo para a Ethereum, além desse range que ela está andando aí desde o início de fevereiro, tá? Solana, meus amigos, caiu forte hoje, buscou o alvo daquela bandeira de baixa, buscou o alvo do triângulo descendente, até passou abaixo, ela chegou na região dos 138, tá? Tainan, Solana vai continuar caindo? Pessoal, agora eu não estou conseguindo ver algum padrão gráfico novo para plotar a queda, para falar com vocês, olha, Solana vai cair muito mais, tá? Dá pra gente forçar aqui a barra e falar que ela rompeu um topo duplo para baixo. Tem algumas coisas aqui que fazem com que esse topo duplo aqui não seja um topo duplo muito confiável, tá? Mas se ela for buscar o alvo desse topo duplo que está aparecendo, seria lá na região dos 111 dólares, tá? Eu particularmente acredito que ela pode se estabilizar aqui nessa região, porque essa região dos 140 já é uma região de suporte relevante para Solana. E lembrando, pessoal, Solana vai sofrer um grande desbloqueio de tokens no dia 1º de março, no próximo sábado, em função da FTX State, que é uma empresa que está por trás ali do processo de liquidação da FTX, que está vendendo os ativos para pagar em dólares as pessoas que perderam dinheiro na FTX. Ela está aí vendendo as Solanas, trocando por dólar, e isso aí está fazendo o mercado ficar com medo. Então eu acho que até o próximo sábado, a gente deve tomar um cuidado com a Solana. Pode ser que ela caia mais até o próximo sábado, porque é o dia da liquidação. Depois o mercado pode se acalmar, é lógico, se o mercado americano e se o Bitcoin também se acalmarem, tá? Porque se tudo estiver caindo, fica difícil aí para a Solana sozinha continuar um movimento de alta, tá? Lembrando que a Solana tem se queimado muito nos últimos tempos aí, porque a rede dela está sendo usada para finalidades aí que não são muito legais para o ecossistema cripto como um todo, tá? Em termos de gráfico aqui da Binance Coin, pessoal, não consigo ver um padrão novo, tá? Dá para forçar bastante a barra aqui, falar que ela rompeu um topo duplo para baixo, mas sei lá, isso daqui não tá muito convincente, né? Dá para você falar que ela rompeu um topo duplo, mas ela já teria batido o alvo aqui na região dos 630, tá? Então, assim, um gráfico que normalmente ele tá ruim de operar. XRP, pessoal, caiu forte hoje, tá? Tivemos um dia aí de 10% de queda para XRP, mas apesar dos pesares, ela bateu aqui na região que ela já tinha batido nos últimos dias, a região dos 2 dólares e 30 centavos, que veio sendo suporte para a XRP desde o início do mês de fevereiro. Por enquanto, ela não rompeu, tá? Então, ela segue numa situação parecida com a Ethereum, tá? Dogecoin rompeu para baixo a região dos 24 centavos de dólares, pessoal. Praticamente abriu a porta do inferno aí, infelizmente, tá? E Dogecoin, na minha visão, o gráfico diário dela mostra agora pra gente um topo duplo rompido para baixo, tá? Se a gente fizer aqui uma projeção, excluindo as sombras, né, que às vezes distorcem um pouco a análise gráfica, a gente teria um alvo aí para Dogecoin na região dos 20 centavos, que ela já bateu hoje aí, tá? Então, meio que a Dogecoin alcançou o alvo e agora está numa região do topo anterior, que é uma região de suporte, tá? Pode ser uma região de suporte. Agora, se ela continuar caindo aí abaixo dos 20 centavos, romper isso para baixo, aí a coisa fica muito feia para Dogecoin, tá? A da Cardano, pessoal, gráfico da Cardano aí nas últimas horas, sem padrões novos, tá? Ela segue ali naquele range entre a região dos 83 centavos e a região dos 64, tá? Por enquanto ela não rompeu, mas se ela rompeu 64 para baixo, aí a coisa começa a ficar feia, né? Porque a Cardano já está com carinha de que está fazendo um topo duplo com alvo nos 50 centavos. Dá para dizer que ela já bateu esse alvo naquela queda maluca do dia 3 de fevereiro, tá? Mas se a coisa continuar piorando, a Cardano pode cair mais, tá? Infelizmente, a situação da Tron tá com uma queda até leve hoje, viu, pessoal? Não tem padrões gráficos por enquanto, segue num range entre os 25 e os 23 centavos, tá? Criptomoeda TON, pessoal, caindo mais hoje, o alvo dela é na região ali dos 3,35, ela já chegou em 3,39, tá? Então, TON, infelizmente, está em tendência de baixa. AVAX caindo 10% hoje, pessoal. Rompeu para baixo ali um triângulo descendente com alvo na região dos 19 dólares, tá? Então, 19,50 para ser mais específico. Então, AVAX aí com perspectiva de queda, tá? AVE, pessoal, caindo forte hoje também, tá com uma queda de 14%. Infelizmente, pessoal, a AVE é que eu não consigo ver um padrão gráfico para ela. Eu só digo que ela não pode romper os 200 dólares para baixo, senão a coisa começa a complicar para a AVE, tá? Pendle também tá caindo hoje, a situação da Pendle tá difícil,
tá? Só que eu não consigo ver um padrão muito bem definido no gráfico da Pendle para fazer uma projeção de preço, tá? Outra moeda importante, pessoal, SUI tá na beira do precipício, meus amigos. Lembrando que no sábado vai ter mais um desbloqueio, sábado 1º de março, um desbloqueio de token SUI, tá? SUI tá caindo 15% hoje, se ela romper para baixo, essa região dos 2,80, ela vai formar um ombro cabeça a ombro com alva em 1,66, tá? Então, muito cuidado com o SUI. Near Protocol caindo 10% hoje, mas conseguindo se manter aqui naquele range em que ela já estava aí nos últimos dias, né? A Near Protocol tem se mantido aí na região entre os 3,60 e os 3 dólares, tá? Tem se mantido aí desde o início de fevereiro, né? Se ela romper esse range para baixo, a coisa complica, tá? Monero tá tendo uma queda até leve hoje, sem padrões gráficos, andando de lado, tá? Outra moeda importante, pessoal, Chainlink, tá? Tem que falar aqui também da Chainlink, gráfico da Chainlink, meus amigos. Para mim, isso aqui tá rompendo para baixo um topo duplo, tá? Para mim, rompeu para baixo um topo duplo. Se fechar desse jeito com 12% de queda hoje, para mim, o alvo da Chainlink está na região dos 11 dólares, tá? Então, situação da Chainlink está complicada, tá? Infelizmente, a situação da Chainlink não está nada legal. Para mim, o gráfico está indicando que ela vai lá nos 11 dólares, tá? Outra moeda importante aí que eu falo pouco, né? E tem que falar dela também, Polkadot, pessoal. Gráfico da Polkadot caindo aí 10% hoje, mas por enquanto se segurando no suporte da região dos 4,40, tá? Vamos ver aí o que acontece nas próximas horas. E agora vamos falar aí das notícias de hoje, das primeiras notícias do dia que a gente teve relacionadas ao Bitcoin. A gente teve a notícia de que os estados de Montana, nos Estados Unidos, Dakota do Norte e Wyoming rejeitaram os projetos de lei que visavam implementar reserva de Bitcoins por parte desses estados, tá? Então, uma notícia ruim aí para o Bitcoin que já saiu no começo do dia. Mas a gente também teve uma outra notícia boa, tá? O estado da Geórgia dos Estados Unidos, que já tinha tido a primeira tentativa de reserva de Bitcoin rejeitada, apresentou uma segunda fez um novo projeto de lei para reserva de Bitcoins, tá? Que permitiria o estado investir em Bitcoins sem qualquer limite de investimento, tá? Então vamos ver se esse aí anda, uma notícia relativamente boa. A gente também teve uma notícia de que a MicroStrategy do Michael Saylor comprou hoje mais 20.365 Bitcoins, meus amigos. Pois é, mais uma vez aqui no site da SEC está relatado isso, tá? Ele tem que, por ser uma empresa de capital aberto, isso precisa ser muito transparente, então hoje eles fizeram aí mais essa aquisição. E a gente teve também mais uma notícia de mais um institucional, uma empresa grande, querendo comprar Bitcoin, tá? A Resolve IA, eu acho que é assim que se fala, ela lançou um plano em que ela planeja adquirir até $1 bilhão em Bitcoins nos próximos anos, começando com investimento de 100 milhões, pessoal. Isso aí vai ser usado para suportar a plataforma de pagamento em criptomoedas que eles vão disponibilizar, tá? Então, uma notícia boa aí do dia. A gente também teve a notícia, pessoal, de que a Bybit, ela conseguiu reconstruir as suas reservas em 1:1 de Ethereum, tá? Após ela perder na última sexta-feira passada $1,4 bilhões em Ethereum, em um hack, né, de hacks norte-coreanos, né? Até então tudo indica que são norte-coreanos. A Bybit, ela conseguiu ali recuperar, tá? Ela fez compras, né? Ela pegou emprestado de outras corretoras, a BitGet, a Binance emprestaram, né? E também ela andou comprando ativamente Ethereum e aparentemente a situação na Bybit se estabilizou, o que é bom para as criptomoedas, né? Porque no momento desse, se a Bybit quebrasse, a coisa ia ficar muito feia para o mercado. A gente também teve uma notícia boa para as stablecoins, pessoal. Hoje, Dubai International Financial Center se tornou o primeiro a reconhecer oficialmente as stablecoins USDC da Circle, que é pareada com o dólar, e a EURC, que é também pareada com o dólar, tá? São as stablecoins da Circle que representam aí o dólar e o euro, tá? Então, isso é uma notícia boa para o mercado de criptomoedas. A gente também teve uma notícia boa para o projeto da criptomoeda ENA, pessoal, Ethena, tá? De acordo com a notícia que saiu hoje na Bloomberg, o projeto chegou a arrecadar fundos de aproximadamente $100 milhões para financiar a nova stablecoin que eles estão planejando lançar, voltada para o mercado financeiro, tá? Que em vez de USDE vai ser IUSDE, com o I antes do USD, tá? Então, notícia boa aí para
ainda, né, num dia que não é muito bom para o mercado. E a gente também teve uma notícia, pessoal, da MetaMask, tá? Aquela carteira famosa de criptomoedas que muitas pessoas usam, vai lançar um cartão de débito cripto, tá? Agora usuários poderão usar criptomoedas diretamente em compras via cartão da Mastercard que a MetaMask vai proporcionar, tá? Então a gente teve essas notícias boas aí, tivemos notícias de movimentos de institucionais aí também entrando no mercado de criptomoedas. E no mais, irei mantendo vocês atualizados aqui no canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau!